Olá, estamos começando mais uma edição do Lado B, um programa em que a gente conversa sobre assuntos relevantes da sociedade com convidados que não costumam ser ouvidos pela imprensa tradicional. O tema dessa temporada é o impacto da pandemia na vida das pessoas e os nossos convidados de hoje são a Jamile e o Nicolas. Eles são vestibulandos, a Jamile de jornalismo e o Nicolas de design gráfico e passaram pela pandemia ainda no ensino médio. Obrigado por aceitarem conversar com a gente. Imagina, a gente que agradece. Obrigada. E na minha companhia aqui na mesa, Alex Silva, ele que é jornalista, publicitário e narrador. Agradeço muito mais uma vez estar aqui no Lado B, abordando um tema tão importante que é a educação e dessa vez com a visão dos alunos, né? Nós já falamos, entrevistamos com o professor e agora também falar com os impactos da pandemia por quem esteve estudando e sofreu tanto com isso também, né, João? Exatamente. Então, gente, para começar o papo e contextualizar um pouco, eu quero ouvir de vocês como era a vida de vocês em março de 2020, um pouquinho antes da pandemia começar. Então, em março de 2020, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Então, foi uma mudança, né, do ensino fundamental para o ensino médio. E estava correndo tudo bem, era uma sala grande, eu conhecia as pessoas, era de manhã. E parecia que estava tudo normal, até que não estava mais. Eu também tinha começado o ensino médio, né? Era uma experiência muito nova, uma escola nova. Eu não conhecia quase ninguém, então era uma experiência muito nova, estava muito animado. E em março, eu acredito que já estava saindo notícias, né, sobre a pandemia e tal. Mas ninguém levava muito a sério, né? A gente ficava zoando. Ah, não, mas não vai dar em nada. Às vezes umas 2 semanas, mas não vai dar em nada. E quando que vocês perceberam a gravidade da coisa, né? Porque a gente começou a receber as notícias, parecia algo muito distante. E aí, rapidamente, enfim, tudo fechou. Qual foi o momento que vocês perceberam de, caramba, isso realmente é muito sério? Acho que foi quando falaram pra gente, olha, fica em casa que não vai voltar mais. Que aí, quando a gente tava em casa, a gente tava naquela ainda, mas daqui a pouco já volta, já, não tem... Aí, quando falaram, não, gente, tá tendo bastante caso, não precisa voltar. Eu acho que foi esse momento. Que a mídia divulgou bastante, né, o coronavírus. Então, com o passar dos meses, a gente continuou em casa, a gente não voltou para a escola, com o Google Meet também. Então, ficaram as aulas online, atividades online. E como foi a interação com os amigos nesse período, né? Porque normalmente a escola existe um contato presencial muito frequente, normalmente o círculo de amizades é muito ligado à escola. Com cada um na sua casa, enfim, um momento de isolamento, um momento de tensão. Como vocês se relacionavam com seus amigos nesse período? Então, como estava uma pandemia, né, uma epidemia e tal, tava todo mundo morrendo de medo. Minha mãe não queria nem sair de casa, nem ver o sol, nem abrir a janela. Então, era tudo online mesmo, por mensagens, ligações. Rolava aquele grupinho no WhatsApp, às vezes, durante a aula, para comentar se alguma coisa que saiu, aconteceu. Vocês chegaram a fazer essa também? Muito. Nossa. E não teve tempo da gente se conhecer de verdade. Então, a gente se conheceu tudo online, né? Aí, segue no Instagram, faz um grupo aí pra gente conversar e tal. Às vezes até na plataforma que a gente usava, a gente ficava conversando no meio da aula. Foi tudo assim. O que rolou de uma máquina de figurinha nessa época foi sensacional para criar, assim. Foi realmente... Eu nunca vi tanta criatividade pro pessoal para fazer essas coisas, viu? Muito bem lembrado. Até relacionado a isso, a gente sabe, a adolescência é uma fase assim, que existe muito contato social, mas com a pandemia isso ficou difícil. Vocês tinham alguma forma de lazer nesse período? De isolamento, em casa? Tinha alguma forma de se divertir? Pra mim, assim, como eu estudei numa escola que ela tem muita coisa pra fazer, eu não tinha tanto momento de lazer. Eu pensava muito na escola porque eles passavam muita atividade. Como era coisa, presença e atividade, presença e atividade. Então, tinha muita coisa pra fazer. Então, lazer era meio difícil, porque além de ter escola, eu tinha que cuidar de casa. Então... tinha poucos momentos, mas era difícil. Acho que o meu lazer foi a leitura, né, os livros. Mas, assim, muito restrito também, como o Nicolas mencionou. Era um período de muita tensão, né? E, assim, nesse contexto, né, todo mundo em casa, um momento de isolamento, como foi a relação com a família? Assim, houve mais momentos de tensão ou não?
muitos momentos, porque a gente não podia sair, né? Então, todo mundo tinha que ficar junto. E eu sou a irmã mais velha. Tenho 2 irmãos de 9 anos. Eles estavam no primeiro ano do ensino fundamental, quando começou a pandemia. Então, eu tive que ajudar eles nesse processo também, que foi muito difícil para as crianças. É o processo de alfabetização. Então, complicou bastante. Pra mim também foi a mesma coisa. Tenho 2 irmãs mais novas e elas passaram pelo mesmo processo de alfabetização. Então eu tinha que ajudar e ajudar minha mãe. Meu pai, ele não parou de trabalhar, de ir ao trabalho. Então ele vinha pra Bauru e ficava minha mãe e eu em casa. Então eu tinha que ajudar e tal. Teve muito momento de tensão porque a minha mãe, ela ficava muito preocupada pela questão. Ela era grupo de risco. Então pro meu pai ter que vir pra Bauru, voltar pra casa, ficava aquela tensão em casa, assim. E vocês tiveram muito medo de contaminação? Vocês chegaram a pegar a Covid nesse período? Como foi? Se eu peguei, foi assintomática. Eu não tinha tanto medo, porque eu achava que... eu não sou grupo de risco, então eu achava que não tinha muitos riscos, mas meus pais, sim, ficaram muito assustados. Em casa a mesma coisa. Eu tinha medo por causa da minha mãe, mas eu, ao mesmo tempo, não tinha medo porque eu não saía de casa. O risco era mais o meu pai mesmo. Chegou algum momento que vocês, assim, principalmente convivendo com irmãos mais novos, você tem a família, você querendo ou não, você tem um choque de gerações ali e acaba tendo alguns embates, o que é normal. Eu lembro também, no caso, nessa época, a gente fazendo aulas online com a faculdade, eu tenho uma sobrinha menor que tinha ali na época 4, 5 anos, que é atenção, que é brincar e tudo mais. Vocês chegaram num ponto, assim, de quase aquele surto, por assim dizer, de tanto a pressão da escola, mas todo o ambiente ali familiar e um espaço que não é, muitas vezes, o adequado para estudar. Chegou quase nesse ponto em algum momento? Nossa, muito. Os irmãos deixavam estudar, aprontavam? Como é que funcionava? Nossa, dois meninos ainda era bem difícil. Correndo pela casa, gritando... Mas eu acho que eu entrei mais em um estado de aceitação, sabe? Tipo, é isso que tá acontecendo, é isso que vai acontecer, então tenho que ser forte tanto por eles quanto por mim. Eu acho que no começo eu consegui lidar mais, porque tinha aquela coisa de o pessoal falar, não, a gente vai tratar disso, vai estar tudo certo. Aí depois, no segundo ano, tipo, não tinha mais esperança, a gente não sabia mais quando que ia acabar. Então, em certo momento, eu falei, vai, né? Entregou, literalmente entregou os pontos, isso mesmo. É isso. E mesmo com todo o cansaço do estudo e com a família, a preocupação constante, a gente só aceita, né? Com vocês não rolou nenhuma daquelas cenas assim do irmãozinho entrar no meio da aula, nem nada Rolou do muito. tipo. Aconteceu Muitas isso também? vezes. Muitas vezes. Tiveram que dar uma desculpa com o professor, professora. Às vezes, apresentação de trabalho e entrava com criança gritando, aí eu, calma aí, professor, desliga o microfone. E vocês comentaram, foi um período de muita tensão, de muita preocupação, acho que para todo mundo, né, sem exceção. E, por outro lado, foi um momento em que o debate público ficou muito acalorado. Então, existiam muitos discursos, inclusive do presidente da República, minimizando o impacto da pandemia, discursos negacionistas. Como vocês lidaram com isso? Assim, como esses discursos impactavam vocês? Impactava muito, porque a minha família, a maioria apoia, né, o ex-presidente, e eu não via como o líder poderia dizer tais coisas na mídia, assim, né, uma gripezinha, tudo isso, não usar máscaras, né, passeata de moto pela cidade. Então foi um ponto, assim, também muito difícil, porque não condizia com a realidade, né, tipo, os casos do Covid aumentando, enquanto o ex-presidente debochava. Eu ficava com muita raiva. Sim. Era uma raiva indescritível, porque ele falava as coisas e a minha cidade tem um povo muito bolsonarista na cidade. Então, ele falava certa coisa, aumentava os casos. Porque o povo falava, já que ele tá falando, né? Cloroquina. Era um estímulo, né? Aumentava os casos. Aí falava, gente, a máscara não precisa. Aí via a pessoa em lugar público sem máscara. Teve algum momento que vocês tiveram que, por exemplo, desmentir uma fake news? Por assim dizer, a família chegar e falar, tem o remédio, que poderia ser o tratamento precoce, que falavam e tudo mais.
ou que a vacina não funcionava, vídeos se alastraram pela internet. Vocês chegaram a contestar em algum momento, familiar, assim, com alguma situação nesse sentido? Precisou entrar nesse ponto a discussão? Então, acho que é muito difícil porque eles não ouviam. Então, mesmo se eu falasse, eles não iam ouvir. Mas sim, fala aí, vacina funciona, gente, é ciência. Como que vocês querem combater a ciência, né? Questionar a ciência. Então, foi muito difícil também. Com meus pais eu nunca questionei, porque eles sempre foram muito céticos, assim, de realmente falar, oh, como assim ele tá falando isso? E tem comprovação que a vacina, né? Então, com meus pais nunca teve isso. E eu não tinha contato com o resto da família também, não saía de casa, então não tinha motivo. Literalmente isolado. Não, mas os grupos de família no WhatsApp... Esses rendiam, né? O que deve ter chegado de vídeo com notícia falsa. Chá de cloroquina, faça hoje. E até pensando na vacinação, eu lembro que o início da vacinação, assim, havia muita expectativa, né? Existia aquele processo de vacinação por grupos de idade, enfim. Como foi para vocês esse momento da vacinação, enfim? O dia, assim, aquele dia de se vacinar. Vocês puderem me contar um pouco como foi esse processo? Primeiro começou pelos grupos de risco, né? Pessoas mais de idade e tudo mais. Eu lembro que a minha mãe, ela tava numa expectativa muito de vacinar. Ela foi a primeira a vacinar na família, né? A gente ficou tudo feliz. Ai, que bom, que alívio, né? Aí depois foi indo, a gente tá esperando. Eu lembro que demorou muito tempo pra eu chegar a vacinar, assim. E o que era mais importante, meus pais mesmo, assim, pra não ter risco de... né? Mas foi um alívio, assim, a gente acompanhar as notícias e falar, agora tá dando tudo certo finalmente. Então, essa negação da vacina na minha família foi grande, mas todos tomaram a primeira dose. Então, eu fiquei muito feliz também quando saiu a vacina e eu pude tomar. No grupo de amigos, assim, ou, sei lá, de colegas de sala, de escola, vocês chegaram a se deparar com esses discursos negacionistas também? Assim, pessoas reproduzindo esse tipo de discurso? Sim. Sim. Eram Era um grupo de pessoas muito grande na sala. A gente não tinha essa separação, assim, de... grupo tal, grupo tal. Era uma sala unida. E a partir de certo momento, a gente foi percebendo que umas pessoas, elas queriam concordar com o ex-presidente. Aí eu fiquei assim, vou me afastar. Aí não contestei, porque eu achava que não cabia a mim, né? A pessoa não queria ouvir, então só me afastei dessas pessoas, assim. Então, isso gerou algum tipo de separação ali? Sim, completamente. Mas acho que desde 2018, né? Quando teve as eleições do ex-presidente, essa separação ficou muito clara. Desde essa época. Sim. E ela continuou, assim, depois no pós-pandemia, pensando, sei lá, no ano passado, enfim, que foi um período que a pandemia... Também teve a questão do debate eleitoral, mas então isso persistiu e ainda persiste de alguma forma? Persiste. Nossa, as pessoas, elas insistem ainda nessa ideia de que ele era um bom presidente, que... E, assim, eu tenho ideais que não batem com o que ele fala. E eu acredito que essa pessoa segue ele também não bate com o que eu acho. Então, esse afastamento continua até hoje. Maravilha. Então, gente, agora a gente vai apresentar o nosso quadro, que é o Lado B da Rua. Dizem que a voz do povo é soberana. A gente coletou algumas opiniões para compartilhar aqui com vocês. Então, vocês podem assistir aqui na TV com a gente. Como que você acha que teria sido, né, a sua experiência de ensino médio, de escola, se você tivesse feito durante a pandemia? Cara, assim, eu acho que uma experiência teria sido horrível. Tive relatos de alguns amigos, né, que fizeram ensino médio na pandemia e na experiência deles foi horrível. Acho que a qualidade de ensino também foi pior. Eu acho que seria muito ruim. É pior, né, se você não tem a possibilidade de participar em sala de aula, o convívio com as outras pessoas teria sido pior. Mas já que teve a possibilidade de ter sido feito de modo online, eu acho que foi bem proveitoso também, né? Foi menos pior. E também por conta do afeto, né, com as amizades que você cria, né, ao longo dos anos no ensino médio, 3 anos no caso, né? Então eu imagino que tenha sido horrível e talvez até para o desenvolvimento do país, eu acho que realmente foi uma perda esses 3 anos para os que fizeram, né? Eu acho que é mais proveitoso em sala de aula. E interagir com as pessoas, aprender coisa, então acho que seria... Não seria bom. No isolamento não seria.
Acho que como dá para perceber, a opinião ela é unânime em relação à queda da qualidade do ensino durante a pandemia. A gente percebe que desde então discussões sobre a ampliação, por exemplo, do ensino remoto ganharam força. Então eu queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês com o ensino online nesse período de pandemia e se vocês tivessem que fazer um balanço, uma nota de 0 a 10 de como foi o processo de aprendizagem nesse período, só para dar um balanço para a gente entender um pouco mais. 3. Acho que eu concordo com o Nicolas, porque, tipo, a gente foi privado de muita coisa, né? Eu estudei em uma escola particular, então tinham aulas extras, como atualidades, que eu amava, tipo, no começo do primeiro ano, né? Quando era presencial. E, tipo, os horários não batiam no remoto, então não pude fazer no segundo ano. No primeiro acho que eu consegui, mas no segundo ano não consegui fazer. Então, foram muitas oportunidades que a gente não teve. Sim, e os professores, eles tentaram, né, recorrer a gente, falar, gente, vamos tentar e tal, mas não é a mesma coisa de você estar numa sala de aula. Eu acho que aquela desmotivação de achar, não vai voltar, meio que tira um pouco desse processo de aprendizagem, e ainda mais a pressão de eles terem que passar mais atividades porque para saber se você estava presente, não teve a aprendizagem. Para mim, eu meio que perdi esses 2 anos de pandemia, eu acredito. E depois, com a retomada, então vocês tiveram praticamente 2 anos, né, de ensino durante a pandemia, e aí no último ano do ensino médio vocês voltaram para o período presencial. Vocês acham que a pandemia continuou influenciando? Eu falei isso porque a gente entrevistou um professor, ele comentou que ele notou, mesmo depois da pandemia, muita desmotivação por parte dos alunos. Vocês acham que de fato isso teve um impacto mesmo com a retomada do presencial? Com certeza. Com certeza. Para mim, assim, o processo de voltar a estar junto com pessoas foi muito difícil. De ter muita gente dentro de sala, causava aquela ansiedade de, tipo assim, tem que ficar com a máscara. E aí não conseguia concentrar na aula, porque parece que a concentração mesmo não voltava a ser como era antes. Porque antes eu era uma pessoa que gostava muito de estudar, e gostava de estar em sala de aula, mas depois eu não tinha mais ânimo mesmo, porque, já tô no último ano, já perdi os 2, agora não tem mais o que fazer, né? Sim, tipo, passar desse período e a gente vê, a gente estava no 3º ano, então alunos que eram muito dedicados passaram a ser, assim, como se não quisessem estar lá mesmo. Então foi uma aprendizagem que, tipo, decaiu muito. Tem uma questão que acredito que, de uma certa forma, talvez possa impactar uma coisa na outra. Muito se fala da questão da dificuldade, por exemplo, quando você está nessas aulas remotas, de conseguir prestar atenção, porque você tem ali N dispersões que acontecem na casa. A gente estava falando da questão dos irmãos e tudo mais. Para vocês conseguiram manter essa concentração? E se caso não conseguiram, vocês acreditam que isso impactou, por exemplo, nessa volta, por ter essa dificuldade, até mesmo para acompanhar o ritmo no presencial? Acho que impactou muito. Porque, tipo, para mim, no Google Meet, todo mundo ficava com a câmera desligada e o microfone desligado. Então era só o professor e, tipo, ninguém sabia o que as outras pessoas estavam fazendo. Então era muito difícil concentrar numa telinha de computador, né? E quando voltou, a gente se estranhou muito, sabe? Porque voltou com tudo, sendo que antes era, tipo, em casa, no quarto, sem, tipo, uma monitoração. Que nem eu falei, no começo eu tentei me concentrar, tentei me adaptar, falar, mas tem gente que faz, né, faculdade, EAD, vou tentar, né, vou ver como é que é. Mas depois de um certo momento você fica meio assim, porque você não vê ninguém. Aí você fica naquele processo de, tô sozinho, sabe? Sim, então muito isso. Não tem mais motivação. Aí quando voltou todo mundo. E é aquela ansiedade, tipo, quanta gente. E aí dá aquela... Gera uma fobia, né? Eu fiquei com muita dificuldade por causa disso, por ter muita gente dentro de sala. E aí o professor falando em muito barulho ao mesmo tempo e... Nossa, e com a máscara, eles falavam muito alto por causa da máscara, tipo, pra poder ouvir. E ficou uma sensação que, assim, é como se a volta fosse num ritmo que seria um ritmo normal sem ter tido a pandemia? Ficou essa sensação pra vocês? Que até por isso essa dificuldade de acompanhar? Eles continuaram como se fosse o ensino médio comum, né? Como se não tivesse acontecido a pandemia. E é isso que foi o difícil. As provas impressas, né? Nossa. É uma coisa.
E essa retomada, né? Gerou algum tipo de conflito no sentido de que vocês passaram 2 anos, cada um no seu quarto ou na sua casa com as suas famílias, e aí do nada, novamente, sei lá, dezenas de alunos em uma sala de aula. Sei lá, as discussões passaram a ser mais acaloradas, existiam, sei lá, mais brigas. Como foi essa transição? Eu acredito que sim, porque as pessoas mudaram muito na pandemia também. Eu acredito que o tempo sozinho fez as pessoas mudarem e talvez desaprender a lidar com o outro, né? Então, quando a gente chegou em sala, alguém expunha a opinião, o outro ia falar, não, mas isso daí não... E começava muita discussão, principalmente por causa da própria pandemia. Então o Acho debate que ficou mais teve acalorado. no meu caso, uma dissociação, porque, tipo, a gente não estava mais tendo contato um com o outro. Então, foi como se tivesse começado de novo esse contato. Então, ficou cada um no seu quadrado, assim, mais quieto, eu acho. Assim, a gente já falou aqui, enfim, a pandemia ela afetou a vida de vocês de N formas. Então, vou propor um exercício aqui. Como vocês acham que seria a vida de vocês se a pandemia não tivesse acontecido? Nossa. Acho que seria muito melhor, né? Tipo, pouparia a vida de muitas pessoas e teria trazido oportunidades que a gente não teve. Eu acho que, pra mim, assim, tanto no vestibular, porque como eu perdi esses 2 anos, em 1 ano eu não consegui recuperar todo o meu estudo. Então, no vestibular, eu acho que eu teria me saído melhor, talvez. E a dificuldade de socialização mesmo. Até hoje eu não consigo conversar direito com pessoas por causa desse período. Então, acho que eu continuaria sendo uma pessoa sociável como eu era antes. E não ter tanto medo de lidar com pessoas como eu tenho agora. Então, vocês acham que os impactos da pandemia eles vão continuar presentes ainda por muito tempo? Com Sim, certeza. com certeza. Perfeito. Essa questão da socialização, realmente. A gente estava até... Eu ouvi a sua fala e eu estava lembrando que, inclusive, foi uma pergunta que a gente fez pro professor com o Marcos, porque na faculdade a gente teve essa sensação que ficou separado mesmo os grupos. Parece que as pessoas realmente ficaram com essa dificuldade de interagir. Ficou cada grupo do seu jeito. Eu acho que muito por conta dos grupos de WhatsApp que a gente estava brincando também durante as aulas. Isso, de uma certa forma, também ficou latente, assim. Tem alguma coisa da pandemia, alguma questão desse ensino remoto, que vocês acham que pode ter sido benéfico em algum momento? Talvez um melhor aproveitamento da tecnologia, ou algo que possa ser debatido daqui para frente? Acho que desenvolveu muito a tecnologia porque, tipo, precisava mesmo, né, ter esse recurso. Mas, para o aprendizado, eu achei que não foi uma boa ideia, não. Eu acho que é mais a questão de estar sozinho. Eu acabei começando a pensar mais sobre mim, assim. Porque quando você fica com muita gente em volta, às vezes você não pensa muito sobre você mesmo. Então, a pandemia deu aquele tempo para você pensar em você só. Sim, isso também. Então, gente, se encaminhando para o final, a gente faz uma dinâmica aqui que é o ping-pong. Então, eu vou fazer 3 perguntas para vocês e vocês podem responder da melhor forma. A primeira delas é se vocês acham que a pandemia deixou algum legado positivo. Não. Também acho que não. E assim, passado esse período difícil, né, em que vocês foram impactados numa fase decisiva da vida, que é a adolescência, olhando para frente, olhando para o futuro, qual é o maior sonho de vocês? Agora, meu sonho é passar no vestibular, né? Ou na Unesp ou na USP, me formar em jornalismo e conquistar a minha independência financeira. Acho que meu maior sonho também é conquistar a independência. Conseguir viver tranquilamente. E para fechar, pode ser em uma frase, se preferirem pode desenvolver mais, o que a pandemia representou na vida de vocês? Destruição. Desespero. Ansiedade. Acho que com isso, então, encerramos mais uma edição do Lado B. Agradeço aqui a presença do Nicolas e da Jamile. Imagina. A gente Obrigada por aceitar a nossa proposta. Não, foi um papo muito proveitoso. Nossa, com né, certeza. A gente revisita o nosso tempo de escola também, de certa forma, e também o nosso tempo na faculdade com as aulas remotas. E com isso, então, concluímos mais uma edição do Lado B.
Esse que é um projeto experimental, um trabalho de conclusão de curso produzido por eu, João Pedro da Silva, Alex Silva, que me acompanhou aqui na mesa, e Guilherme Paladino, né? Confiram as outras edições do Lado B e espero que a gente possa se ver em breve.